Todo mundo me pergunta, Miguel, e aí o templo de Jerusalém vai ser construído ou não vai ser construído? O anticristo está à porta ou não está à porta? Vai ter guerra, é Gog, Magog. Eu digo, gente, pode ser que tenha agora, Gog, Magog, vai descer fogo do céu. Pode ser que agora o anticristo apareça na televisão. Pode ser que agora a vaca vermelha seja sacrificada. Mas eu quero dizer para vocês, nada disso realmente importa. O que importa é onde está o nosso coração agora. E é sobre isso que eu quero falar. É sobre isso que eu quero falar. Tem muita gente dizendo, mas esse Israel aí nem é Israel de Deus. Será mesmo? Nós temos que tomar muito cuidado quando a gente questiona o que está na palavra de Deus. E para isso eu quero trazer vocês para Romanos capítulo 11. Então, aqueles que não são sionistas hoje, sairão daqui crentes verdadeiros porque se tornarão sionistas. Se você ainda não entende que o plano de Deus passa por Sião, por Israel, óbvio que pelo Filho de Deus, mas se você não consegue entender a eleição de Sião, a eleição do povo de Israel, você ainda não é aquilo que Deus quer que você seja. Deus se revela a nós e nós começamos um processo pela confissão, pelo arrependimento, pelo batismo, mas esse processo precisa nos levar a estarmos realmente prontos para servirmos a Ele de todo o nosso coração, de toda a nossa força e de todo o nosso entendimento. Romanos capítulo 11. Quem não concorda pode levantar, pode ir embora, rasga a Bíblia, a página de Romanos e pode ir embora, não tem problema. Depois vai se dar com Deus lá, vai resolver o problema lá. O Wagner, quando me ouviu falando isso, falou, misericórdia, que guia é esse? O guia está falando para descer do ônibus. Vamos lá. Mas antes de seguir, o Miguel é servo dos servos, dos servos, dos servos. E o servo só faz aquilo que o seu Senhor pede. Então, o Senhor pediu, vamos voltar a Romanos 11. E vamos tentar entender aquilo que realmente precisamos aprender nessa noite. Bem, hoje nós vamos nos concentrar basicamente em Romanos 11 e em Hebreus capítulo 12. Espera aí, acho que eu errei aqui. Já está ali? Oh, que maravilha. Não está aqui. Mas eu tenho que ler, né? Tenho que ler, não passar vergonha. Vamos lá. Ele colocou a mesma versão, se não me engano. Então está ótimo, porque vai me ajudar muito. E lá diz assim, deixa eu ver se é isso mesmo. Então pergunto eu, será que Deus rejeitou o seu povo? De modo nenhum, porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Ou vocês não sabem que as Escrituras dizem a respeito de Elias, como pediu com insistência diante de Deus contra Israel. Veja bem, a artimanha de Satanás. Elias se opõe a Israel. Elias, o profeta de Israel. Mataram os seus profetas. Elias vem reclamar diante de Deus, dizendo, você não é justo. Você elegeu um povo que matou os seus profetas. O perigo do antissemitismo e da arrogância de achar que nós sabemos mais do que Deus, que nós entendemos certas situações mais do que Deus, é o perigo de se opor a Deus. O que aconteceu depois que Elias volta lá do Horebe? Sabe o que aconteceu? Ele foi substituído. Elias foi substituído. E é triste saber que mesmo o homem de Deus, um dos maiores profetas de Israel, foi substituído. Por quê? Porque não acreditava mais nos propósitos de Deus. Vamos continuar.
Estamos só no comecinho, então não se apavorem. Senhor, mataram os teus profetas, derrubaram os teus altares, sou o único que sobrou. E procuram tirar minha vida. Eis aí a arrogância em pessoa. Sou o único. Quantos tinham? Vocês sabem de cor. 7.000 joelhos que não se dobraram diante de Baal. Por que eu estou falando isso? Porque amanhã, quem vier, vai ver um filme, um curta-metragem. Curta-metragem eu não vou dizer de quem é, tá? Mas o nome do curta-metragem se chama Terra de Uz. Quem lê bastante a Bíblia vai saber do que se trata. Um homem que era considerado mais justo de todos. Ele costumava orar e interceder e sacrificar pelos seus filhos. Porque ele dizia, talvez eles tenham pecado. E por que Deus permite Satanás tocar na vida desse homem? Porque esse homem tinha a mesma doença de Elias. A arrogância. O que é arrogância? A arrogância é achar que nós temos o controle. Nós temos o controle. Seja dando dízimo e dizendo, ok, estou dando dízimo, vou receber 10 vezes mais. Seja, às vezes a pessoa me dá uma palavra de admoestação e eu digo, não fiz isso, fiz isso. Mudei a palavra para contornar a situação, para mostrar que eu sou o bambambam. A arrogância se dá, às vezes, quando você está muito bem nos negócios e, ao invés de comprar um carro normal, na média da igreja, você compra aquele carro que todo mundo, quando ele passa, todo mundo, uau! E, em vez de você ir no cruzeiro aqui no Brasil, você resolve mostrar para todo mundo no seu Instagram que você está no cruzeiro onde? Nas Ilhas Gregas, nas Maldivas. Isso se chama arrogância. Eu vou contar um segredo para vocês, tá? Normalmente, quando eu viajo, a não ser que seja viagem de missões, tá? Como essa, que eu posto onde eu estou, eu não vou ficar postando no shopping, nas compras, na Torre Eiffel, nada disso. Normalmente, quando eu viajo, isso fica entre eu e minha família. Tá bom? E aí, se eu quiser postar, por exemplo, eu estive na Inglaterra, se eu quiser postar da Inglaterra, que eu estive na Inglaterra, quando é que eu vou postar? Muito tempo depois. E às vezes para um público seleto, para quê? Para não causar às pessoas o mal-estar. Olha o que ele pode. Olha quem ele é. Tá? Nós temos que ter sabedoria para não nos tornarmos instrumentos de Satanás na vida de pessoas. E hoje nós estamos falando ainda sobre Israel. Então nós vemos aqui que a arrogância de Elias fez ele pensar que só tinha ele. E a arrogância da igreja, no século 4 e 5, fez a igreja pensar que ela é o Israel de Deus. A igreja espalhou uma teoria, uma tese, uma teologia satânica que se chama teologia da substituição. Todas as bênçãos de Israel são as bênçãos da igreja. Todo o território de Israel, por isso que teve a conquista bizantina na terra de Israel. Todo o território de Israel pertence à igreja. Todo o ouro dos judeus pertence a Roma. Tanto que o candelabro, quando foi roubado no ano 70, foi para onde? Foi para Roma. Alguém aqui já esteve no Coliseu? Pode levantar, não é arrogante não. Irmão, é só curiosidade. Quando você chegar no Coliseu e olhar a placa que está escrita em latim lá na entrada do Coliseu, sabe o que vai estar escrito lá? Que o dinheiro dos judeus, do saque do templo dos judeus em Jerusalém, foi que construiu o Coliseu. Isto se chama arrogância. Mas graças a Deus que nós temos um Deus misericordioso, que mesmo com os arrogantes Ele quer trabalhar. Deus permitiu toda essa estrutura do sistema da igreja para que o evangelho chegasse no mundo todo. Chegou, distorcido, mas chegou. Mas Deus salva pessoas não por causa de um sistema, ou por causa de uma igreja, ou de uma denominação. Deus salva pessoa por pessoa. O seu nome está escrito na palma das minhas mãos. Então, se você ainda não entendeu que Sião é o lugar de onde você veio, o lugar para onde você tem que ir, nesta noite,
Eu vou mostrar isso para vocês. Vou pular isso tudo, porque a gente sempre questiona, Deus rejeitou o seu povo. E Paulo está dizendo, não rejeitou. Então agora vocês vão entender o nível de amor que Deus tem para com vocês como gentios e o nível de amor que Ele tem também para com o povo de Israel e como Ele vai resolver toda essa questão. Mas antes de continuar, eu quero mostrar para vocês que não é à toa que Miguel está aqui. Sabe por que Miguel está aqui? Miguel está aqui para dizer para vocês, Deus quer levar vocês para o centro da vontade dEle. E para fazer isso, nós precisamos quebrar alguns estigmas em nossas vidas. Para fazer isso, nós temos que entender que nós não entendemos nada. Wagner costuma dizer, você entende mais, eu gosto que você gosta de compartilhar. E eu digo, eu não entendo nada. Todo dia que eu sento para ler a Bíblia, ele sabe o quanto eu leio. Ele sabe o quanto eu escrevo, o quanto eu ensino. Todo dia que eu sento diante da palavra de Deus, eu faço, Senhor, tem misericórdia, tem misericórdia, tem misericórdia. Sabe por quê? Porque a quem muito é dado, muito será cobrado. Mas hoje vai ser dado a vocês e Deus vai cobrar. Deus vai cobrar, porque hoje vocês sairão daqui com uma nova visão a respeito do plano de Deus na vida de vocês. Em nome de Jesus, eu quero ver todo mundo em Jerusalém. E não é para o Miguel guiar, não. Tem muitos outros guias lá. Eu quero ver todo mundo em Jerusalém. Quero ver todo mundo em Jerusalém. Vamos lá. Capítulo 11, versículo 15. Vamos quebrar todos os estigmas agora, né? Vamos lá. Explodir tudo. Diz assim, versículo 15. Romanos 15, 11. Então pergunto eu, diz Paulo, será que eles tropeçaram para que caíssem? A tradução eu gosto, aí eu vou olhar lá no hebraico, tá, gente? Eu vou lá para o hebraico. 11, 15. Está escrito assim. Harei imadachatam. Não, é... O que eu li? Eu li Romanos 11, 11. Não, vou ler o 11, 11 primeiro. Desculpa, tá? 11, 11. Então eu pergunto, será que eles tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. Mas pela transgressão deles, a salvação chegou aos gentios, para fazer com que os judeus ficassem com ciúmes. Olha só que loucura. Deus permitiu que o povo de Israel transgredisse o pacto que ele tinha com o seu povo para que vocês pudessem alcançar graça aos olhos de Deus. Agora nós vamos para o 15. Vocês guardem a palavra ciúmes, que eu vou falar daqui a pouco sobre isso, tá? Mas vamos para o 15. Segura. Porque se o fato deles terem sido rejeitados trouxe reconciliação com o mundo, que será o seu reestabelecimento, senão vida entre os mortos? Aleluia! Acho que ninguém entendeu. Aleluia! Ninguém entendeu. Prestem bastante atenção nisso, gente. Agora eu vou traduzir isso para vocês do hebraico. Ninguém entende realmente o português, que é difícil, mas no hebraico está assim. Harei imadachatam. Em sendo que a expulsão deles, hiritzui b'shvil haolam, é a aceitação do mundo. Matieh hashavatam, como será o trazer eles de volta? Deus que traz o povo de Israel de volta, trazê-los de volta, senão tkumá mimavet. Tkumá mimavet significa ressurreição dos mortos. Gente, eu não sei se caiu a ficha.
Mas o que a palavra de Deus está dizendo aqui é o seguinte: o povo de Israel caiu e tropeçou, mas ele vai ser levantado. Quando ele cai e tropeça, ele causa a salvação de vocês. Mas quando ele se levanta, ele traz com o levantar deles a ressurreição dos mortos. É isso que vai acontecer se você trabalhar para isso. Nós lemos antes que é para causar ciúme. E é exatamente isso que a palavra está dizendo. Este é o papel de vocês. Causarem ciúme ao povo de Israel. Andar pelas ruas de Jerusalém. Infestá-la com ouro, com prata, com vestes bonitas, com louvores. É por isso que eu digo, todos têm que subir a Jerusalém. E tem um motivo muito maior ainda para isso. Está lá em Hebreus capítulo 12. Vamos lá. Hebreus capítulo 12. Deixa eu ver se eu acho o versículo certo. Sim, vamos lá. Presta atenção. O que diz a partir do versículo 18, eu acho. 18, é. Está falando sobre o Monte Sinai, a glória do Sinai. Diz assim, vou ler em português mesmo. Ora, vocês não chegaram ao fogo palpável aceso, o fogo do Monte Sinai. A escuridão, as trevas e a tempestade, os barulhos que Deus fazia no Monte Sinai. Ao toque da trombeta e ao som de palavras tais, que aqueles que ouviram isso pediram que não lhes fosse dito mais nada. O povo de Israel, vendo a montanha tremer, o fogo pegar, as nuvens escuras, os relâmpagos, tem tanto medo que ele diz, por favor, não, chega, já deu. É isso que o povo de Israel fez. Eu entendo. Vocês nunca tiveram na boca de um vulcão, eu também não tive, nem quero estar, tá bom? Eu entendo isso, presta atenção. Pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Até um animal, se tocar no monte, será apedrejado. Um animal. Como podemos compreender um negócio desse? Na verdade, o espetáculo era tão horrível que Moisés disse, estou apavorado e trêmulo. Ainda bem que esse texto não termina aqui. O peso da lei era algo tão duro para o povo de Israel, mas tão duro, que o povo não podia ficar de pé diante disso. Nem mesmo Moisés suportava isso. E aí chega a nós. O que está escrito? Pelo contrário, vocês chegaram ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, aos milhares de anjos. Vocês chegaram à Assembleia Festiva, à Igreja dos Primogênitos, arrolados nos céus. Vocês chegaram a Deus, o juiz de todos, e aos Espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala mais do que o sangue de Abel. Tenham cuidado em se os que não se recusarem a ouvir quem divinamente os advertia na terra, não escaparam, ou seja, o povo de Israel não escapou da advertência de Deus na terra. O povo de Israel foi rejeitado por um tempo porque ele não suportava aquilo. Ele não escapou de Deus se virar. Exatamente como Deus fez com Jesus, né? Jesus foi moído, e o povo de Israel também foi moído por 2000 anos, e ainda está sendo moído, vocês podem ver isso na televisão. Tá? Mas presta bastante atenção.
Pois, se os que se recusaram a ouvir quem divinamente os advertia na terra não escaparam, muito menos escaparemos nós, se nos desviarmos daquele que dos céus nos adverte. Naquele tempo, a voz dele abalou a terra, mas agora ele promete, dizendo: mais uma vez farei tremer não só a terra, mas também os céus. Ora, as palavras mais uma vez significa remoção das coisas abaladas, ou seja, das coisas criadas, para que permaneçam as coisas que não podem ser abaladas. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual servamos a Deus de modo agradável, com reverência e temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor.